Estamos começando mais um episódio do nosso MGCast, no qual temos a honra de receber hoje aqui o professor José Carlos Barbieri, que tem um currículo que eu estou vendo aqui enorme. Vou tentar resumir quem é o professor José Carlos Barbieri. Ele tem 2 graduações, uma em biologia e uma em farmácia, é mestre em promoção de saúde, tem MBA em gestão de negócios. Foi docente durante muito tempo, que eu tive o prazer de tê-lo como professor no Colégio Platão, que eu estudei. Ele foi diretor do Colégio Platão, cofundador e reitor do Centro Universitário Cidade Verde. Nós estamos já com 20 anos de atuação em 26 estados, com mais de 100 mil alunos, inclusive com polos no exterior também hoje. Tem uma trajetória no associativismo, em uma repressão de classe enorme. É o atual presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, uma associação de muita importância aqui para a cidade de Maringá. Foi presidente, vice-presidente e presidente da Câmara Técnica de Educação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o conhecido CODEM. Professor, é uma honra tê-lo aqui. Agradeço muito a presença no nosso MGCast. Uma honra estar aqui também, Rafael. É uma honra reencontrar alunos, né? A gente, quando está em sala de aula, você também já foi professor, está como professor, né? Estou como professor. Está como professor. Quando a gente está como professor, a gente não imagina as sementes que a gente está semeando, o que vai dar, né? E é muito legal quando a gente encontra os nossos ex-alunos e já são profissionais reconhecidos, profissionais que estão contratando outros profissionais. Então é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, muito nosso, professor. Professor, eu quero começar esse MGCast talvez fazendo umas perguntas um pouco nostálgicas para ti. De onde o senhor veio? Qual foi o local onde o senhor nasceu? A formação, se teve muita influência dos pais? O início desse empreendedor que hoje todos nós conhecemos. Legal. Sou paranaense, nasci aqui no Vale do Ivaí, nasci em Borrazópolis. É uma cidade que já foi conhecida na época, antes da Geada Negra, né? Foi conhecida como a capital dos cafezais. E depois da Geada Negra, o êxodo aconteceu e a minha família também acabou indo embora, né? Então, eu nasci lá em Borrazópolis, sou neto assim, de agricultor e esse empreendedorismo eu acho que eu herdei do meu avô paterno. Meu avô paterno, ele comprava e vendia, comprava sítio, construía, tal, tinha bar, né? E ele teve 9 filhos e meu pai é um deles. E meu pai foi agricultor também, foi caminhoneiro, ficava até 6 meses sem vir para casa. Quem cuidou da gente foi exatamente minha mãe. Então minha mãe ela era comerciária, mas depois ela ficou dona de casa, certo? Meu pai foi até o chamado exame de admissão, quando você saía, então, hoje, né? Saía, então, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, tinha que fazer um exame para entrar. Ele foi até ali só. Minha mãe não terminou o que seria hoje o Fundamental 1. Mas o que eu trago deles é o seguinte, que mesmo ele não tendo estudado, eles falavam muito, que eu ouvia do meu avô também, né, que não vamos deixar riqueza, mas a gente vai deixar estudo. Então, sempre incentivou a gente a estudar. Eu sou mais velho, tenho mais 2 irmãs, e eles sempre falavam, você tem que estudar, tem que estudar. Então, isso foi colocando, né, eles foram colocando isso na nossa cabeça e eu acabei, então, estudando. Quando eu era moleque, ainda envolvi muito com a Igreja Católica, então eu acabei fazendo parte de um grupo de jovens. Na realidade, nós éramos crianças. Eles tinham 3 tipos de salas, onde tinha assim, pimbolim, tênis de mesa, também sinuca, e a gente se reunia ali. Então, os menores, os pré-adolescentes e os adolescentes. Então, eu fui criado mais ou menos nesse ambiente. E por causa deste ambiente eu acabei também, né, aprendendo a trabalhar com mais pessoas e trabalhar discutindo, estar junto com outras pessoas. Isso começou a implantar em mim que eu nem imaginava que viria a ser o que é hoje, tão bem conhecido e tão valorizado e tão importante, que é o associativismo, né? Dali, moleque ainda, 13 anos, fazia teatro na igreja. Então eu fui São José durante vários anos.
Dali, acabei indo para o seminário, fui seminarista 1 ano, os Redentoristas, lá em Ponta Grossa. E lá no seminário eu entendi a importância da educação. Era um seminário, hoje já não existe mais, de americanos. Então nós tínhamos uma enorme biblioteca. A gente tinha espaço para ouvir música, a gente tinha quadra coberta, quadra descoberta, a gente tinha piscina, a gente tinha até um mini campo de golfe. Então eles estimulavam a gente a praticar esporte, estimulavam a gente a estudar. E eu vi a importância de estudar. Quando eu saí do seminário, voltei para Borrasópolis, daí meu pai falou o seguinte, olha, vamos mudar para Apucarana, mesmo sendo uma escola pública, lá acaba sendo melhor que a de Borrasópolis, e vamos para lá. Eu fui para lá, né? Eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. E lá eu comecei a estudar numa escola polivalente, que é chamada de Premem, né? E terminei ali o fundamental, hoje chamado de Fundamental 2, naquela época era o 1º grau, né? Daí fui para outra escola pública, que é o Nilo Cairo, e daí eu fiz um curso técnico. Fiz um curso técnico auxiliar de patologia. Ou seja, já plantando ali, sem eu imaginar também, que eu estaria fazendo um curso que poderia me ajudar na profissão lá na frente, que era de ser farmacêutico. Só que naquela época, Rafael, eu estou falando de 83, né, 84, naquela época só existiam faculdades públicas, não existiam as privadas, então a concorrência era muito grande. Então eu não passei, eu tive que fazer cursinho pré-vestibular. Fiz cursinho pré-vestibular no 1º semestre, não entendia nada. Sabe, se você mergulhar numa língua que você não entende, eu pouco sabia de biologia, de física, de matemática, de química, pouco sabia mesmo. Então o 1º semestre foi para começar a me enturmar. No 2º semestre já comecei a entender. E no 2º semestre, o dono da escola já falou assim, olha, você não quer dar aula para uma mãe de um aluno, que o filho estuda, mas ela não quer entrar em sala de aula, porque ela se sente constrangida, tem vergonha na sala que está o filho e tal, e ela quer fazer faculdade. Ele me chamou e chamou outros, e a gente foi dar aula. Quando a gente foi dar aula para ela, eu resisti no começo, sabe? Fomos dar aula, ela acabou sendo aprovada. E eu não passei no ano seguinte de novo. Quando eu não passei, eu fui fazer cursinho, daí ele chega e fala assim, olha, você já deu aula particular, o professor que dá aula de ciências no supletivo, que hoje é a EJA, a Educação de Jovens Adultos, do 1º grau, que hoje é o ensino fundamental, né? Ele não quer mais dar aula, você não quer pegar? Falei, eu? Não, você é farmacêutico. Não, pega. Acabei pegando a aula, fui dar aula até para pais de amigos meus, que finais de semana eu ia para casa deles, eu chamava eles de tios, no meio de semana eu que dava aula, sabe? Foi ali aquela experiência legal, mas daí eu não tinha faculdade. Daí fui fazer faculdade em Jandaia, ciências, era aquela só de final de semana. Passei, facinho, tranquilo. E fui dando aula. Dando aula no 2º ano de cursinho, estudando para passar no vestibular. E nesse 2º ano de cursinho, eu acabei ficando muito tempo dentro do colégio. Porque eu tinha sido auxiliar de uma oficina mecânica, no escritório. Eu tinha sido também balconista de farmácia. Eu tinha sido também ali trabalhando com serigrafia de bonés lá em Apucarana, capital do boné, né? Então um monte de fábricas. E eu tinha também trabalhado como jovem aprendiz. Então eu tinha feito todas essas funções. E daí o dono do colégio fala, olha, vem para cá, estuda à noite, como você está estudando, assiste algumas aulas de manhã e você dá aula à noite também. Fui fazendo isso e fazendo faculdade no final de semana. E acabou que consegui passar no vestibular para fazer farmácia, certo? E continuei estudando, fazendo farmácia e dando aula. Terminei a faculdade, já sabia o que eu queria. Não queria ser farmacêutico, queria ser professor, que eu já tinha me encantado com a profissão. Encontrou o dom. Exatamente. Nessa época eu já estava dando aula em Ivaiporã, certo? Porque o colégio tinha uma filial lá, estava dando aula em Apucarana. Quando eu passei no vestibular, com 18 anos, ele me ofereceu o primeiro colegial. Eu com 18, os alunos com 15. Falei, mas como que eu vou dar aula? Como que eu vou dar aula essa molecada? Ele falou assim, só não dá risada. Não dá risada que a coisa vai dar certo. E foi assim que eu entrei na educação, certo? Logo após ali também eu comecei a empreender juntamente com um amigo, o Lindbergh,
deve lembrar, ele foi professor também de física, o Berguinho. Nós abrimos um restaurante, bar-restaurante. Ficamos ali um tempo trabalhando e, paralelamente ali já também, fui convidado para vir trabalhar em Maringá. Vim trabalhar em Maringá, final de 88, e daí em 89 fui dar aula no Ângulo, né, que hoje é o Platão, e Na época acabei era entrando... Santos Dumont ali ainda, que chamava de Ângulo. Exatamente. E acabei sendo sócio. Só que a gente comprou um colégio que era mais ou menos o seguinte, tinha uma lataria maravilhosa, mas não tinha motor. Ah, tá. Tava com problema financeiro. Mas imagina, né? Nós éramos em 17, a grande maioria estudante. E não tínhamos dinheiro, né? O que aconteceu? Nós pagamos as parcelas da nossa cota, a nossa cota parte, nós pagamos com trabalho. Durante 2 anos eu não recebi nada. Eu sobrevivia, né, das aulas que eu dava em Apucarana, que eu dava em Londrina, até em Ivaiporã, para poder pagar aqui, vinha da aula e não recebia. Eu tinha que me virar com o combustível, tinha que me virar com onde dormir, o que comer e ainda dar aula. Foi assim que começou aqui em Maringá. É uma bela e longa trajetória, é um exemplo para quem acha que não tem, digamos, norte, né? Se quiser começar a tentar tudo, porque portas se fecharam, né? Aparentemente, como tu disse. Sim. Mas você tem que encontrar outras. Não existe um sonho que ele é, digamos, fechado. Se você não realizar aquele sonho, você está frustrado. Né? Buscar Exatamente. alternativas para se obter um êxito na vida profissional, né? Então, sabe assim, 2 coisas que eu sempre tive na minha cabeça, sabe? Não aceitar o não de primeira. Então, eu sou muito persistente. E, além de ser persistente, quando eu foco, também eu vou atrás daquilo. Então, eu sou persistente e também foco para buscar o que eu acredito que seja importante para mim. Isso foi importante para me trazer onde eu estou, né? Esse início aí, professor, já é digamos assim, um ápice talvez para muitos na vida, né? Ser um dos donos de um colégio como era o Ângulo na época lá, acho que final dos anos 80, início dos anos 90, né? Exato. Meio dos anos 90 foi a época que eu passei por lá. E de onde que veio talvez essa abelhinha falar no ouvido dizendo, você pode tentar algo além disso? Você continuou ou continua até hoje no Colégio Platão e mesmo assim tentou outras coisas? Como é que veio essa ideia na cabeça? Então, eu continuei sócio do Platão até 2000 em sala de aula até 2010. 2011 eu já não estava mais. Vendi a minha cota parte lá, foi em 2014, certo? Mas ali foi uma grande escola para mim. Foi uma grande escola. Foi ali que me descobriram professor, que eu não imaginava professor. Sim. Foi ali que me ajudaram a descobrir empresário. Eu nunca imaginava que ia ser empresário, certo? Então foi uma grande escola, devo ali para muitas pessoas que passaram por lá. Hoje o colégio só tem um dono, né? E os demais, cada um foi se formando e foi fazendo as suas coisas, né? Então nós tínhamos médicos, né? Estudantes de medicina que hoje são médicos, tinha biólogos que faziam biologia que viraram biólogos, faziam direito e viraram advogados, tal, né? Então ali foi uma grande escola e foi ali que eu fui entendendo a importância de ter, né, um foco na formação. Quando isso foi em 2000, não, melhor, foi um pouquinho lá atrás ainda. Quando foi em 89, adquirimos o colégio, continuei trabalhando até 93. 93 eu vim para cá. Quando eu vim para cá foi exatamente quando eu estava na fase de mudança do colégio, da Santos Dumont para Carneiro Leão. E eu acabei pegando inicialmente a direção financeira, não me adaptei. Daí eu fui para a direção administrativa. Na direção administrativa eu fui ali o responsável pela reforma do colégio, ali na Carneiro Leão. Eu lembro muito bem que os pais passavam com os alunos, faziam muita sacanagem com os alunos. Nesse barracão aqui, que era horrível lá Carneiro Leão. Né? Hoje não, hoje já tem lá uns prédios, tem muitas empresas boas ali, mas naquela época não tinha. Né? Então eu fui estudar de novo porque eu não sabia fazer uma gestão de pessoas, eu não entendia muito do financeiro, não entendia muito de gestão de negócio, né? Foi daí que eu fiz a primeira pós na área de negócio. E foi ali também que eu acabei gostando mais do marketing, daí que eu fui para o marketing.
né? Eu fiz mais uma pós em marketing também. E nesse período, fazendo pós em marketing, que eu fui convidado para dar aula numa instituição de ensino superior. Então, eu fui dar aula no ensino superior, fiquei lá na instituição 2 anos dando aula, certo? E conheci os meus atuais sócios de hoje. Conheci o Hamilton, que é meu sócio, que cuida da nossa parte financeira de controladoria. Conheci o Plínio, que hoje também é meu sócio, que cuida da parte comercial. Eu estou na parte pedagógica, na parte acadêmica da instituição. E então a gente se reencontrou uns anos depois. E o que vocês estão fazendo? Ah, estamos abrindo uma faculdade. Aonde? É no Colégio X ou no Y. Não, como assim? Vamos lá para o Platão. E daí o Centro Universitário Cidade Verde começou lá. Acho que legal. E esse início da Centro Universitário Cidade Verde, não sei como é que é o nome exatamente hoje, sempre conhecido como Faculdade Cidade Verde. Né? É porque é o seguinte, no Brasil nós temos 3 níveis quando você fala de uma instituição de ensino superior. Você tem a faculdade isolada, que não tem autonomia nenhuma, você tem que estar a todo momento indo lá no MEC, batendo na porta para ter mais um curso, ou para você aumentar a vaga de um curso e tal. Quando você tem 8 cursos, todos reconhecidos, automaticamente abre no sistema do MEC para você pedir para se tornar um centro universitário, que é um segundo nível. A faculdade não tem autonomia, é ensino. O segundo nível, centro universitário, daí você tem ensino e você tem extensão. Só que você tem autonomia, você expede o seu próprio diploma. Além disso, você também pode criar cursos, pode encerrar cursos, aumentar o número de vagas. É que surge a figura do reitor? Isso, daí que surge o reitor. Então o reitor, ele começa a ter a figura do reitor no ensino superior, no centro universitário. E daí você tem que ter ensino e extensão. Quando vai para o outro nível, que seria a universidade, daí é ensino, extensão, e o que é caro hoje é a pesquisa. Né? Então a gente sempre ficou, e até a gente só tem 20 anos, né? Então muitos ainda só nos conhecem como Faculdade Cidade Verde, ou na Cidade Verde e tal. Eu acho que, pelo menos estou falando, a gente está falando aqui de 2 maringaenses, ou pelo menos que viveram muito tempo aqui em Maringá, tem uma região chamada Novo Centro, em que era conhecido por ser ali e era FCV. Isso. A gente era FCV e isso ficamos de 2005, quando nós fundamos a instituição, até o final de 2005 até 2018 nós ficamos como faculdade. No final de 2018 nós fomos transformados em centro universitário. Bom, professor, estou vendo que o professor tem, na faculdade da qual é reitor, 100 mil alunos matriculados. Pois é, está desatualizado. Está desatualizado. Sabe quantos? A gente hoje está com 185 mil alunos. Ou seja, está bem desatualizado. É exponencial. Então. Está crescendo muito rápido. Muito rápido mesmo. E eu digo assim, administrar hoje 180 mil alunos sob vosso guarda-chuva. Eu imagino assim, a dificuldade que deve ser gestão de pessoas, tecnologia para tudo isso. Além disso, você tem questões envolvendo imagem, futuro, investimento e ainda outras coisas, senão a engrenagem ou ela começa a diminuir a sua velocidade ou ela vai parar, né? Para ela continuar na mesma velocidade, aumentar, tudo isso tem que estar funcionando muito bem. Qual que é a maior dificuldade? O que o professor acha talvez mais importante de tudo isso que eu estou dizendo? Se existem tantas pessoas assim mesmo hoje na faculdade. Rafael, nós acreditamos muito no seguinte: existem aí 3 fatores fundamentais. Primeiro, pessoas. Depois, os processos, certo? E daí a tecnologia. Que a tecnologia ela é transversal. Então, o grande achado que nós temos que achar as pessoas certas para colocar no lugar certo. Hoje nós estamos com 678 colaboradores. Certo? Desses 68 colaboradores, hoje estou eu como reitor, falando da mantida, que é a faculdade, né, o centro universitário. Então eu estou como reitor, estão diretamente ligados a mim 5 diretores. Então eu tenho um diretor que cuida da educação à distância, tem um diretor que cuida da educação presencial, tem um diretor que cuida da tecnologia, que faz tudo ficar em pé, tem um diretor que cuida da regulação, então um advogado como você,
porque no Brasil são normas, leis, resoluções, portarias todo dia, né? E tenho diretor que cuida da parte de extensão curricular, né? Extensão universitária, também os estágios, que estão os estágios supervisionados, e também da responsabilidade social. Isto é mantida, o centro universitário. Só que é de uma empresa. Então, na mantenedora, eu estou como administrativo. Daí nós temos o professor Hamilton que cuida da parte financeira de controladoria, e tem o Plínio que cuida da parte, que é a parte comercial. E novos negócios, porque a gente tem que pensar em novos negócios também. Então, 9 diretores. Esses 9 diretores têm os seus gerentes, têm os seus coordenadores e tal. O que a gente sempre buscou trazer para dentro da nossa instituição pessoas que sejam referência na área delas, que sejam iguais ou muitas vezes até melhores do que nós. Trazer esse capital humano para dentro, né? E esse capital humano também, a gente está dentro de uma instituição de ensino, então a gente busca muito desenvolvimento, a gente estimula muito o desenvolvimento deles. Então entrou, você já tem 50% de bolsa no que você quiser fazer. Só que nós implantamos também um plano de desenvolvimento humano e organizacional. A cada ano que você fica, você tem mais desconto. Então, você pode chegar até 80% de desconto. Certo? E nós estamos buscando também vários projetos internos para que a gente tenha uma cultura que seja uma cultura forte e, ao mesmo tempo, uma cultura que seja bem pulsante, né? Porque nós trabalhamos com jovens. Para trabalhar com jovens, você tem que ter muita energia. E para trabalhar com jovens você tem que estar muito atualizado. Por isso que esse estímulo de trabalhar, né, com pessoas tão boas, até melhores do que a gente, que entende do riscado, que gosta do que faz, isso faz toda a diferença. E aí a gente está crescendo, né, já assim, não só em número de alunos, mas também em número de colaboradores, e a gente tem um programa onde nós promovemos quem está dentro. Então a gente está promovendo os colaboradores que estão lá. Hoje nós estamos com uma empresa que está desenvolvendo o nosso RH estratégico, onde eu tenho mentoria, né? Eu tenho que ir lá falar com a psicóloga 15 dias, eu tenho tarefa para fazer, tenho respostas para dar, e muitas vezes, olha, não está no caminho certo. Já pensou de ir para cá? Desapega disso. Você tem uns diretores para resolver isso, então eu estou aprendendo também. Então a gente aprende todos os dias, né? Então a gente faz muito investimento em pessoas, porque a gente acredita que são as pessoas que vão fazer as coisas acontecer. E à medida que a gente vai crescendo, para a gente não perder a mão, a gente tem que ter os processos escritos. Então tudo muito escrito. Se o colaborador foi promovido, porque ele só é promovido se ele tiver alguém para ficar no lugar dele também. Ou se o colaborador foi embora, alguém chegou, vai ler e vai saber como vai fazer. Então, isso é importante. Agora, para manter uma instituição com 180 mil alunos em pé, a tecnologia ela é fundamental. Então, a gente tem lá o nosso diretor de tecnologia, que está o tempo todo, 7 por 24. 7 dias da semana, 24 horas por dia, porque não dá para se distanciar da tecnologia de nenhum. Estou com dois pontos, eu vou tentar dar uma fatiada neles aqui. Bora. O primeiro com relação ao capital humano. A gente também tem estudado, lido e trocado muita figurinha com outros escritórios, empresas, pessoas que estão pensando em empreender. E eu, assim, estou falando uma opinião pessoal, mas eu dou uma apimentada também em algumas coisas que eu escuto. De que nós estamos com uma geração que, como você percebe quando a criança ainda, bebê, tem uma capacidade de comunicação, de aprendizado, de uma inteligência que não se via há um tempo atrás. No entanto, eles estão com uma ocupação na tecnologia, no celular, em algumas coisas que envolvem isso, que não era a mesma ocupação que tínhamos anteriormente a nível de conhecimento, digamos, né? Tanto matérias como humanas quanto exatas. Isso leva a algumas pesquisas a dizerem até que o QI do ser humano está diminuindo um pouco. No entanto, como dizer, se uma geração é bem trabalhada
E eu acho que, logicamente, que o desenvolvimento, a tendência do ser humano é ir melhorando, enquanto tem uma questão meio darwiniana aí, digamos. Qual é a dificuldade que tu vê assim para primeiro buscar talentos, manter os talentos, trabalhar com uma geração que também, além de tudo isso que eu estou dizendo, é muito ansiosa e eles buscam algo muito rápido, em manter eles motivados, conseguindo extrair o máximo, dando paciência para eles, que a vida é muito longa, né? Agora se vive muito mais, então não dá tempo de você crescer. Isso mesmo. Como é que é a relação que tu vê desse novo, digamos assim, colaborador do mercado de trabalho? Tudo isso que você falou realmente está acontecendo, a gente observa isso na prática. Nós temos uma vantagem que nós somos um centro universitário, então nós temos lá dentro a psicologia, nós temos lá dentro a pedagogia, nós temos a psicopedagogia. Então, esses cursos, né, têm os seus professores, seus coordenadores, e nós estamos formando outras pessoas. Então, a gente acaba utilizando muito do que nós estamos ensinando para os nossos alunos com os nossos colaboradores. A gente recebe realmente muitos jovens, muito ansiosos, principalmente após a pandemia, a ansiedade aumentou consideravelmente. E pessoas que querem, já chegou hoje, amanhã já quer estar sentado na sua cadeira, né? Então, a gente está recebendo esses jovens e a gente está formando esses jovens também lá na instituição. Então, o que a gente sabe? Que é o que nós temos para hoje. Se é o que nós temos para hoje, então nós temos que entender, nós temos que aproximar uma parte, trazer uma outra parte. Então, a gente vai fazendo exatamente isso, trazendo eles da importância de estudar, da importância de ter horário para trabalhar, da importância de usar uniforme, da importância de que tem que bater o cartão, que a legislação exige. Eles vão entendendo isso e, ao mesmo tempo, a gente vai entendendo que não dá para ter mais paredes para tudo, então os ambientes são mais abertos, nós temos espaço para eles descansarem, nós temos 3 refeitórios dentro da nossa instituição. A gente tem lá também uma vendinha que o valor é a confiança, então ele vai lá, pega lá um salgado, pega lá um refrigerante, e ele que vai lá na maquininha e paga, ele paga... Igual tem prédio. Exatamente. Ele vai ser com cartão de crédito, de débito, ou vai ser com Pix, ele faz isso e tal, e está funcionando. Então a gente vai chegando nesse mix do antigo, nosso, e desse jovem que está chegando. E a gente também trabalha com alguns incentivos. Temos, como todo mundo tem, vale alimentação, temos, como todo mundo tem, vale transporte, mas eles podem ser atendidos na nossa clínica sem custo, ou se existe lá um procedimento que vai, algum produto que é mais caro, eles têm descontos, né? A gente trabalha com bolsas bolsas de 50% até 80%, mas de repente é um curso que vai ajudar o nosso colaborador e que vai nos ajudar, a gente dá bolsa 100%, né? Então a gente trabalha com tudo isso. Temos um uniforme, mas a gente dá uma flexibilidade no uniforme, porque como a gente tem muitos eventos dentro da instituição, cada camiseta de um evento, ela já vira uniforme. Então eles já se sentem um pouco mais assim, eles, né? Porque não precisa usar sempre aquela mesma camisa, aquela mesma camiseta, ou aquela mesma camisa polo e tal. Então a gente vai fazendo esse mix e trazendo eles para cá. E aos poucos a gente vai mostrando, né, que é importante estudar, é importante entender que nós somos diferentes, mas que a gente se complementa na hora de resolver uma atividade, uma tarefa. Então a gente trabalha muito com isso. Tanto que nós temos uma diretora, que é a diretora de desenvolvimento humano e organizacional, certo? Que faz toda essa parte de cursos que nós temos que dar, quando que nós vamos dar, quais são os departamentos que vão fazer parte desses cursos. A gente também ajuda a escolher quem vai ministrar, quais são os conteúdos, para que a gente possa trazendo esses jovens para o mundo corporativo e
mostrar para eles a importância de trabalhar, que trabalho enobrece realmente o homem, que eles vão ter condições de ganhar o dinheiro deles, vão ter condições de poder viajar, ter a casa deles e tudo mais. Agora, Rafael, tem aqueles que não querem crescer, eu só quero fazer isso mesmo. É isso que eu gosto, e a gente entende. Né? Porque precisa daquele... E a gente tem outros que falam assim, não, eu quero mais. Beleza, quer mais? Perfeito. Mas para você conseguir mais, você tem que fazer isto e isto. Mas para você ter esse mais, você tem que formar alguém para ficar no teu lugar. Você tem que ajudar a gente a formar alguém para ficar no teu lugar. Porque a hora que você tiver alguém para ficar no teu lugar, você pode ser promovido. Essa regrinha básica aí eu vou levar para a vida, viu? Sabe com quem eu aprendi isso? Aprendi com o seu Mário Gazin. Mário Gazin. Fui fazer uma visita alguns anos atrás lá. Lá em Douradina? Lá em Douradina. E eu tive o prazer dele cozinhar para nós. Fazer uma visita técnica. Ele cozinhou para nós. Sim. E naquela conversa da cozinha à noite, que ele gosta de cozinhar e tal. E ele falou, menina, aqui é o seguinte. Só é promovido quem tem alguém para ficar no seu lugar. Se não tiver, não será promovido. Coincidência não, nós somos advogados deles também. Tivemos um processo com eles. Eu não sei se foi o Mário Gazin que veio aqui, mas eu sei que um deles veio aqui no escritório. Tivemos aonde receber um dos... E lá você aprende muitas lições. Se você ainda não foi lá, vai lá, vale a pena. Não fui. Vale a pena. Tem muitas... Andando pela Gazin, você aprende muita coisa. Vou aproveitar. Acho que eu conheço até hoje um advogado lá da firma deles lá que nos contatou naquele momento. Professor, uma pergunta que eu ia fazer também, perguntei uma pergunta, digamos, para o empreendedor, José Carlos Barbieri, e eu agora queria perguntar para um diretor de ensino, para uma pessoa que gera a faculdade, que vê uma faculdade, pelo menos muito mais do que eu vejo, só como professor universitário. Eu tenho uma experiência pessoal de ter sido aluno, professor da mesma faculdade, durante muito tempo professor universitário. Estou quase completando aí mais ou menos uns 15 anos de professor universitário. Quando eu era aluno, e o professor Medina, que hoje é meu sócio, era meu professor, e nós tínhamos assim, agora você vai estudar para uma prova. E você lia mais ou menos umas 350 páginas de alguns livros para aquela prova. Pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de passar matérias ou passar conteúdo que não seja livros, né? E que nem eu falei assim, vocês precisam ler 2 livros, muito, no primeiro ano da faculdade. Um é o que chama O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon Fuller, professor de Harvard, antigo. E um outro livro de um professor aqui que veio aqui também no podcast, que é o Ingo Sarlet, fala sobre Maquiavel. Tinha um livro bem interessante sobre Maquiavel. Para a gente começar a estudar um pouquinho de direito. E os 2 livros têm 70 páginas. E era um para fichar por bimestre. Aquilo foi um desespero. Você vai ter que ler 70 páginas num semestre para fazer um fichamento. E eu fiquei pensando, eu não conseguia nem responder eles. Eu fiquei pensando muito o que eu poderia fazer naquele momento. E eu tento muito passar pequenas aulinhas de YouTube para complementar a matéria, digamos assim, nos livros, alguns podcasts também que eles aprendam. E mesmo assim eu vejo muito um comprometimento muito pequeno do que era antigamente, né? Se a gente for mais para trás ainda, que eles, por exemplo, falando do direito, o pessoal lá que no começo do século passado, eles acordavam 4 horas da manhã para estudar até as 9 para se preparar para a aula, né? E hoje nós temos 5 horas de estudo. Se a pessoa fizer aquilo talvez numa semana, é muito difícil. Então qual é o desafio? Porque quer um conhecimento que não seja estudando, ele é muito difícil. Não sei se existe conhecimento que não seja estudando. Qual é a dificuldade de um gestor de uma faculdade para conseguir manter o aluno, não vou dizer a palavra preso, mas algo como isso, conectado com o docente, com a filosofia da faculdade e ao mesmo tempo aprender conhecimento, conhecimento num mundo que está muito fluido, digamos. Rafael, exatamente, acho que a palavra é essa, é fluido mesmo. Olha, primeiro assim, a gente discute muito isso nas nossas semanas, que são semanas pedagógicas, a gente faz 2 por ano, e a gente discute isso com os nossos professores, da importância do encantar, sabe? E do professor encantar o aluno e aos poucos ir trazendo esse aluno.
Mas para ele encantar, ele tem que gostar do que ele faz. Sim. Primeira coisa, não dá para você ser professor se você não gostar de ensinar e não gostar de estudar, porque professor a vida inteira estudando. Com certeza. Né? Ainda mais na tua área. Pergunte para minha esposa, para vocês verem. Ainda mais na sua área, direito no Brasil, então imagina, né? Que sai de coisas todos os dias, acordo para cá, acordo para lá. Então, a gente tenta sempre ser uma instituição, primeiro, organizada. Dia de prova é dia de prova. Horário para começar a aula, horário para começar a aula. Horário para terminar, horário para terminar a aula. Quando tem um evento, ele começa no horário, está no calendário e tudo mais. Então a gente busca a organização. Além da organização, a gente busca também mostrar para eles a importância da disciplina. Existe uma hierarquia e tem essa importância dessa disciplina. Então o professor, ele é a autoridade máxima na sala de aula, certo? E além dessa disciplina, né, e hierarquia que acaba caminhando junto, de respeitar o professor, o que o professor falou é lei, né, a gente busca essa coisa do antigo também. Trazer cada vez mais essa tecnologia, tudo que você falou, trazer, né, podcast, trazer aulas no YouTube, trazer metodologias ativas, inverter a sala de aula para que o aluno seja o protagonista do seu próprio aprendizado, tal. E usar demais assim a tecnologia. É difícil se lá na base ele não leu, quando ele vai para o médio ele também não leu, quando ele chega no ensino superior, vixi, é um trabalho, mas a gente tem que ir aos poucos colocando papers lá pequenininhos, mas aumentando, o ideal, livros, com certeza, o ideal são livros mesmo, mas a gente vai ter que, este puxar de cordas, cede, mas puxa, mostra, ensina por exemplos, né? Então os professores que a gente contrata, hoje nós temos que 85% são doutores e mestres, então mostrando a importância e mostrar para eles que vamos pegar lá, por exemplo, se nós pegarmos pegar um que ganhou dinheiro muito fácil, né? Isso é comum? Não, é uma exceção. Seja lá na área da tecnologia, seja como artista, seja como jogador de futebol, que a grande maioria é transpirando mesmo. E essa transpiração exige que você se prepare. E para você se preparar não tem outra forma, é conhecimento, tem que estudar. A gente vai mostrando isso e tentando trazer esse jovem mais para a sala de aula, mas não está fácil. E a gente às vezes tem lá alguns embates com alguns alunos porque eles acham, não, tem que ser do meu jeito. Não, você é numa sala que tem mais 39. E aqui nós ensinamos para vocês. Mas na tua casa você é o príncipe, a princesa. Aqui não, aqui é desse jeito. Mas não dá, não dá, tem que ser assim mesmo. E principalmente em cursos que exigem muita leitura, né, como por exemplo direito, como também psicologia, a gente já vai observando que os que vêm fazer são aqueles que já gostam mais. Sim. Aqueles que batem de frente e falam, nossa, mas eu não sabia que tinha que estudar tanto, ele tem ali um momento de uma reflexão, né? Mas a gente dá todo o apoio também, a gente tem psicóloga, a gente tem psicopedagogas, né? A gente tem lá o coordenador à disposição, nós temos a direção à disposição e o tempo todo levando pessoas que são pessoas referências na área para que elas possam dar os seus depoimentos também. Porque a gente aprende por exemplo, né? A gente aprende, né, olhando as pessoas que deram certo também. Você está falando de transpiração aí, eu uso exemplo muito de esportes, né? Se você pegar exemplos como o Ayrton Senna, o Pelé, o Wayne Gretzky, o Djokovic, ninguém treinou como esses caras treinaram. Não, concordo. Nenhum dos concorrentes dele treinaram como esses caras treinaram. E N outros, eles só chegaram a esse lugar aí a custo de muito suor, né? Minha mãe sempre fala, não existe almoço de graça, de forma alguma. Você está esperando... Só no dicionário, né? Que sucesso vem antes do trabalho, né? Genialidade normalmente atrapalha a pessoa mais do que ajuda, né? Inteligência é acúmulo de conhecimento. Você tem que buscar. Não acha que você... Minha mãe sempre falou, não existe... Não acha que você é melhor que ninguém, porque você não é.
Você só pode conquistar algo, mas buscando. E é isso mesmo. Também Buscando, está correto. buscando aquilo. Ainda nessa questão aí, voltando um pouquinho talvez, professor, eu vi uns ensinamentos muito digamos, foi um endomarketing sobre como trabalhar dentro de uma empresa, fazer todas as organizações, os processos, né, internos de uma grande empresa como você tem. Um aprimoramento, o professor busca, por exemplo, incentivar ou até mesmo, não sei se premiar ou obrigar, não sei qual que é o impulso, né, para isso, com relação a cursos externos, a cursos eventualmente de vendas, de marketing, de que a gente potencializar negócios mesmo com seus colaboradores. Nós fazemos. Todos os colaboradores, eles podem fazer o que nós chamamos de cursos livres ou até mesmo curso de extensão, né? Então, vamos pegar a importância hoje, né, do marketing digital, por exemplo. Então, nós estamos ofertando para os nossos alunos, para a comunidade, marketing digital. Quantas vagas são? Nós temos lá 30 vagas. 30 vagas, aí quanto que é para os colaboradores? Nós damos 2, nós damos 3 com 100% de desconto e daí mais 2 ou 3 com 50% de desconto. Então, o endomarketing nosso, que junta a direção de gestão de pessoas, né, que é ali o desenvolvimento organizacional, mais a administrativa, onde está o setor, né, que ajuda ali com o endomarketing, eles fazem as campanhas e a gente manda. E a gente também tem um tipo vamos dizer que seria um Instagram nosso interno. Ali a gente divulga tudo que a gente tem e a gente busca, né, sensibilizar as pessoas da importância delas fazerem aqueles cursos. Então, a gente divulga, a gente sensibiliza para que façam e quando faz a gente também, né, acaba agradecendo, dando como exemplo, olha, já fez, olha como mudou a cabeça, como contribuiu com a formação dele. Então a gente tenta fazer isso. A gente tem lá a nossa diretora de desenvolvimento humano e organizacional com isso daí no foco, assim, é primordial o desenvolvimento das pessoas. Ainda dentro da faculdade ou do centro universitário hoje, qual que é o próximo passo que o professor pensa? Se talvez uma imersão maior no EAD, uma ampliação de espaço físico, de cursos, de atingir mais alunos com base nisso, quais seriam os próximos passos? Perfeito. Eventualmente até uma redução de unidades, pensando em otimizar algumas coisas. O que o professor está pensando nisso? Legal. Nós estamos no momento que estamos seguindo um decreto que o governo federal publicou no mês de abril, aonde deu assim umas diretrizes para todos nós. E no primeiro momento todos, né, ficamos um pouco assim perplexos como a educação terá que mudar. Então, assim, estabeleceu que alguns cursos, como por exemplo direito, psicologia, enfermagem, medicina, nem pensar à distância, né? E já estabeleceu algumas regras. O que nós vamos poder ter como curso à distância, como curso semipresencial e como curso presencial. Então, quem é presencial pode ter no máximo 30% do seu conteúdo à distância, certo? O que é 100% presencial, ele vai ter ali pelo menos 10% de presencialidade. E existem os semipresenciais. Os semipresenciais, você vai ter aulas síncronas, né, ao vivo, aulas gravadas assíncronas, você vai ter os estágios que tem que ser presenciais, a extensão que tem que ser presencial. Então, neste momento, nós estamos estudando para a implantação de mais cursos semipresenciais. Então, cursos de engenharias, por exemplo, tendo mais aulas práticas com laboratórios, com visitas técnicas, alguns cursos da área da saúde, pegar lá, por exemplo, nutrição, educação física, também fisioterapia. Então, onde você vai poder ter
aí no máximo a distância em torno de 50%. Então, nesse momento, nós estamos implantando também. Outra coisa que o decreto também mudou é a figura do tutor. O tutor já era tratado como sendo um técnico administrativo, mas ele ficou basicamente administrativo mesmo, sabe? Aquela coisa de cuidar da matrícula, de cuidar se tem uma frequência ou tal, e apareceu um mediador. O mediador é aquele que vai estar entre o tutor e o professor. Então ele vai poder até acompanhar e ministrar aulas, por exemplo, de resolução de exercício, mas quem dá o conteúdo é o professor. Quem vai elaborar a prova é o professor. Então, apareceu... Uma figura do monitor das antigas, assim? Isso, exatamente. Entendi. Né? Mas ainda não tem CBO, viu? Esse é um problema. Não está claro qual é o Código Brasileiro de Ocupação desse mediador, mas nós estamos aí convidando muitos dos nossos tutores para se tornarem mediadores, para eles terem mais contato com os alunos, que vai ajudar muito na evasão, né? Porque quando você está falando da educação à distância, o aluno fica muito sozinho. Imagina. É no horário que ele quer, como ele quer, mas ele precisa também ter. A gente está falando de ansiedade, eu acho que isso exatamente contribuiria para isso, né? Então focar agora na implantação dos cursos semipresenciais. Professor, eu estava imaginando esses dias que eu estudei uma faculdade pública aqui na cidade e participo até hoje de uma associação dos ex-estudantes dessa faculdade, para que nós, enquanto ex-estudantes, possamos ter uma associação que vai pedir autorização para poder fazer reformas no bloco da faculdade, porque a faculdade não tem essa condição. A doação ela é algo vedada para a faculdade pública. Muito esquisito isso. Esquisito mesmo. Então tem que construir uma associação para eles autorizarem a gente fazer o projeto e nós pagarmos isso lá dentro. Soma-se isso ao fato de nós não vemos tantas empresas ligadas às faculdades públicas. Não sei se há as privadas. Eu tive estudando fora e via muito as empresas fazendo convênios com as faculdades cedendo seus estudantes para as pesquisas que gerariam negócios para essas empresas. Só uma faculdade lá que eu estava vendo, ela tem alguns bilhões de dólares guardados em fundos de investimento, de lucros que ela vai tendo. Acaba virando um grande negócio. Acha que nós temos no Brasil como chegar nessa possibilidade de se entranhar tanto o mercado, digamos assim, de trabalho fora daqui, precisando utilizar a faculdade e vice-versa? A faculdade ela caminha somente para um centro de formação de conhecimento, digamos. Não somente, né? Não pode. A faculdade ela tem que sair da sua área de ocupação física, sabe? Ela tem que estar na sociedade civil organizada, tem que estar no mundo do trabalho, porque senão eu vou formar pessoas para quem? Então, quando eu estou junto com as empresas, que elas trazem os problemas, elas nos ajudam a montar as matrizes curriculares, né? Elas nos ajudam a fazer pesquisas que sejam pesquisas aplicadas, todo mundo ganha. A instituição ganha, o mundo do trabalho, o mundo empresarial vai ganhar e o aluno vai ganhar. Então nós temos que ter essa visão de trazer cada vez mais para dentro das nossas instituições a realidade do mundo empresarial, do empreendedorismo e trazer cada vez mais para dentro da academia os problemas para a gente ajudar a resolver. Nós temos alguns ainda são poucos, mas a gente está ampliando. Algum tempo atrás, por exemplo, a Gela Boca queria desenvolver uma embalagem de sorvete que fosse biodegradável. Foi lá com a gente. E a gente com os alunos e a gente fez. A gente também teve um momento que nós recebemos, por exemplo, a empresa da cidade, já não lembro o nome, que trabalha com agentes funerários, o Prever. O Prever nos procurou por quê? Porque tem algumas pessoas que recebem muitas flores, muitas coroas no momento do seu velório. Fazer o que com aquelas flores? Então a gente, juntamente com eles, fomos descobrindo o que poderia ser feito. Agora nós estamos com uma empresa lá dentro, que é a TecnoSpeed, junto com os alunos de tecnologia, porque eles estão com vários programas para desenvolverem e buscando que os nossos alunos ajudem a desenvolver partes desses programas.
E a gente acabou de realizar um hackathon com a Cocamar, onde a Cocamar trouxe vários problemas de gestão dentro e os nossos alunos estão lá ajudando a resolver. Então, esta ligação, sabe, academia, setor produtivo e a sociedade civil organizada, ela é fundamental. É fundamental. Porque senão nós vamos formar pessoas que não vão ter onde trabalhar. Mas é bem isso. Eu tinha uma professora que ela dizia assim: se você vir aqui falar que na teoria é uma coisa, na prática é outra, você não está estudando. Não serve para nada o que você está estudando. Infelizmente, eu tinha um exemplo na nossa faculdade ali, em que nós vivemos numa cidade que ela representa. Estava numa reunião imobiliária esses dias. O município, o terceiro maior município de rentabilidade imobiliária do país é Maringá. O Maringá, acho que, salvo engano, tinha 10 vezes, ou tem 10 vezes mais SAs do que... Não, o dobro de SAs do que tinha 10 anos atrás. Nós estamos numa potencialidade aqui que nós não... Pessoalmente, digo que a faculdade, no direito, na faculdade que eu fiz, não tinha qualquer ligação com esse mundo empresarial tão vibrante como... E é vibrante como mesmo. o Maringá tem. É um potencial aqui enorme. Então, esse exemplo que o senhor está trazendo, eles tem que ser divulgado para muita gente, né? Porque Por exemplo, é o você falou ideal. do setor imobiliário, né? Hoje estão em construção 106 prédios em Maringá. Hoje estão em construção, juntamente com esses prédios, casas e tudo mais, que são para em torno de 10 mil novas moradias. Então você imagina o campo fértil para os advogados, porque vai comprar, vai vender, tem que ter contrato, né? Para a área comercial, porque alguém vai ter que ir lá vender, negociar, para o setor de negócios, porque você na hora de negociar você vai discutir valores, taxa de juros e tudo mais. E precisa de um corretor para... Um corretor, que é um especialista naquilo ali. Um corretor, e dependendo do imóvel, se é alto padrão, já tem que ter um corretor com mais com formação. especialidades diferentes, claro. Então, daí além do design de interiores, além do engenheiro, além do arquiteto, então tudo isso está acontecendo. E se você coloca o teu aluno neste meio efervescente, nossa, vai ser riquíssimo para ele. Infelizmente, estou falando esse exemplo que eu tenho na faculdade, as matérias eram mais direcionadas para um caminho oposto ao empresariado. A formação era mais para um concurseiro do que para um advogado especialista nessa área. O que acontecia? Ou você buscava formação fora da cidade, ou as grandes empresas buscavam advogados fora da cidade. E nós com uma gama de negócios desses sem a faculdade formando. Por isso que eu tenho essa angústia um pouco antiga, e parabéns pela iniciativa e pelos resultados tem também. Vários exemplos lá, viu? Parabéns mesmo. Professor, saindo um pouquinho da questão empresariado e digamos, educacional, o professor já falou sobre essa veia do associativismo. E eu fui algumas vezes à ASSIM, talvez para quem não é de Maringá não entenda o que é a ASSIM, né? É a Associação Comercial e Industrial de Maringá, que é uma associação que realmente pensa a cidade, discute para onde a cidade vai e tem uma importância muito, muito grande aqui na cidade. Muito do que Maringá é hoje se deve ser a ASSIM. E eu fui algumas vezes na ASSIM já há muito tempo, eu via, né, aqueles quadros dos ex-presidentes, alguns eu conheci pessoalmente, né, como o Manuel Mário Araújo Pismel, que eu conheci, uma sumidade aqui da cidade. Estava vendo, inclusive, um documentário sobre a Pismel, alguns outros que eu conheci pessoalmente também, o Raimundo Vermelho, o Luiz Fernando Ferraz, né, que é amigo da minha família há muito tempo. E o professor hoje é o presidente da ASSIM. O que levou o professor a almejar este cargo? E o que tem sido de diferente na vida do professor estar nesse cargo? Olha, Rafael, eu nunca tinha imaginado ser presidente da ASSIM, nunca tinha imaginado. Mas essa minha formação associativista e também fui presidente de sindicato, tal, sindicalista, começou muito cedo, sem eu saber o que eu estava fazendo, né? Então, lá em Borrasópolis, quando eu estava naquele clube de jovens e tal, quando eu fui para o ensino médio, eu fui para o Grêmio Estudantil, quando eu fui lá para a universidade, fui
pro centro acadêmico, né? Fui para o DCE. Então, tudo isso vai mostrando a importância de você pensar em conjunto, estar junto. Quando eu mudei para Maringá, eu entrei no sindicato, então eu entrei ajudando a organizar eventos, depois já fui secretário, já fui tesoureiro, vice-presidente, fui presidente 4 vezes, vice-presidente 4 vezes. E daí, isso tudo vai te mostrando que quando a gente quer que realmente a coisa chegue mais longe, não dá para ir sozinho. Então, se você pode chegar rápido, você vai sozinho, mas longe, né? Com consistência, tá? Você tem que estar com as pessoas. E Maringá é uma cidade onde o coletivo, onde a conectividade sempre esteve, desde da fundação da cidade, lá com a Companhia Melhoramentos, né? E depois com o movimento que foi acontecendo na cidade. Então, a associação comercial surgiu justamente quando existia uma divergência entre o empresariado com o poder público, né, o prefeito da época. Então, ali surgiu uma união de empresários que fundaram uma associação e a cidade só tinha 6 anos, né? Que são 6 anos de diferença. Então, esse coletivo sempre me atraiu. Eu nunca imaginei ser presidente assim, mas eu entrei lá pelo Copegem, que é o Conselho do Jovem Permanente. Daí tinha uma data de corte, agora eles abaixaram mais ainda, porque na minha mais época jovem, era 40, na minha época era 40, agora é 35. Quando eu fiz 40, não, agora você não pode ficar mais. Daí eu fui para o CAD. Quando eu fui para o CAD, que é o Conselho de Administração, eu fui cuidar do Instituto para o Desenvolvimento Regional, que daí unia pesquisa, então academia com meio empresarial. Daí acabou esse IDR, daí fui cuidar da revista, daí fiquei 12 anos na revista, ainda fui cuidar da parte da educação. Foi justamente quando surgiu a pandemia. Na pandemia eu estava na cadeira da educação. E para mim, escola é a última que fecha, é a primeira que abre, porque é ali que está o conhecimento. Sim. Se você quer levar alguma coisa para a família, é ali. Você ensina as crianças que as crianças vão levar. Você sabe disso. Se você está com um filho lá, um sobrinho que está estudando trânsito, ele fica te ajudando lá. Ó, não, tá amarelo. Não é? Não tem tudo isso? Então, porque a ciência vai indo dessa forma também. Então, hoje, estar assim é uma honra. Eu sou o 37º presidente. A Associação Comercial de Maringá, ela é uma referência nacional, tanto em número de associados, próximos de 5.000, como também de envolvimento com a comunidade. Então, hoje, dentro da ASSIM, estão 19 entidades que a ASSIM ajudou a criar, como o CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico, eu tive o prazer de ser presidente também, como o Observatório Social, a importância do Observatório Social, que surgiu naquele momento que a gente teve problema de corrupção na cidade, como o CODEM surgiu na década de 90, naquele momento que a gente estava estagnado, né? Exatamente, estava estagnado. Está lá dentro também o Conselho de Segurança, que teve um momento que uma loja maçônica foi invadida. Então, esses problemas, as pessoas se uniram e formaram o CODEM, formaram o CONSEG, formaram o Observatório Social. Então, lá dentro da CIM, tem esse sistema assim, onde essas entidades estão lá. Então, todo mundo que quer conhecer Maringá, que já ouviu falar de Maringá, já ouviu falar da CIM, porque são todos lá. Então, é uma honra estar para presidente da CIM, e nos valores da CIM existem 2 palavras, que é comunidade e sociedade. Então, a gente vai além das demais associações comerciais, porque a gente leva isso muito a sério. Eu posso dar como exemplo, só este ano, nós, assim, empresários, já levantamos 1,5 milhão e estamos pagando pré-projetos para a cidade. Né? Ano passado a gente levantou quase 1.200.000 aproximadamente projetos para a cidade. Ano passado foi rebaixamento da linha férrea, Maringá-Sarandi. Olha, uma alternativa para quem trabalha em Maringá, mora em Sarandi, né? Alternativa a Colombo. Então vai dar mais qualidade de vida. Esse ano nós aí levantamos dinheiro para a duplicação da Sinclair Sambate, que é o antigo contorno sul. 408 mil, o governador teve aí, liberou quantos? 450 milhões no projeto. A gente pagou pré-projeto. Né? Daí, agora nós estamos com o nosso aeroporto que está explodindo. Todos os voos chegam no mesmo horário, saem no mesmo horário, não tem tempo para ficar. Porque não tem como, né? Levantamos 682 mil reais.
o embarque e desembarque vai passar para cima, a gente vai ter mais escadas, vai ter escadas rolantes que não tem hoje, vai ter mais elevadores, vamos ter esfinges que vão cair diretamente no avião. Ou seja, a gente entende que se existe problema na cidade, vamos ajudar a resolver. Porque qualquer projeto desse, a prefeitura teria que fazer uma licitação, que vai demorar 3, 4, 6 meses. Né? Agora não, a gente vai lá, a gente doa o pré-projeto e vai buscar o dinheiro. Dinheiro a gente sabe que sempre tem. Então, essa relação assim, não só com empresários, mas com a sociedade civil é que faz a diferença da nossa associação. Mais uma vez, parabenizando a iniciativa, porque eu tenho, assim, talvez metendo o bedelho onde não conheço tanto, mas estou vendo, os resultados aí, porque uma diferença que eu vejo é justamente o empresariado da cidade, ele vai ter a noção mais na carne das necessidades da cidade para um crescimento. Porque quer não, o fator gerador de emprego é o empresariado. Não tem algum outro. Né? Nós temos uma cidade que tem um desemprego baixo, uma renda per capita alta, porque tem um empresariado que ele é pujante. Né? Então, 2,5% na taxa de desemprego. Então, se você imaginar uma cidade que não tem favelas, é um exemplo para muita coisa. Eu comparando assim, se você esperar a prefeitura ter iniciativa com base nos políticos que lá estão, com os interesses que lá estão, para entender o que o aeroporto precisa, que ter um empresário, que praticamente todos os membros da CIM usam o aeroporto, rotineiramente, eles vão saber muito dessa necessidade. Não vai pensar em fim eleitoreiro, mas sim o fim realmente que precisa para a cidade. Então, só ressalta a importância da associação e, mais uma vez, merecendo os nossos parabéns e um orgulho muito grande para nós, maringaenses, ter a CIM aqui na nossa cidade. Falo isso de coração mesmo. Professor, nós estamos encaminhando aqui para o final. Eu gostaria de perguntar para ti qual hoje, digamos, não pessoa jurídica, N pessoas jurídicas que estão em volta de ti tem de pretensão, mas a pretensão da pessoa física, José Carlos Barbieri, para hoje ou num futuro próximo, o que tem de anseio profissional ou pessoal para, digamos assim, eu imagino que crescimento econômico já não seja mais o objetivo principal, mas algumas realizações pessoais ou profissionais. O que você tem hoje de objetivo? Tem uns cursos que eu gostaria de fazer, que eu não fiz ainda, mas que eu acho que é importante para a pessoa, né? Pessoa humana. Eu tenho vontade de fazer filosofia, acho que eu vou fazer filosofia, conhecimento próprio e tal. Vou continuar com certeza envolvido com a sociedade civil organizada. Hoje eu sou muito convidado a participar de entidades, como por exemplo Lar Escola, como por exemplo a PAI, e eu nesse momento só estou falando não, né? Falando não dá, porque realmente a associação comercial demanda, a faculdade, né, demanda bastante, mas eu quero estar lá, quero ajudar. E assim, uma coisa que eu tenho vontade realmente de fazer é estar mais envolvido com projetos que são projetos da cidade, e já tenho um curso de conselheiro, né, de administração. Eu quero fazer mais um curso agora, fiz da Fundação Dom Cabral, quero fazer do IBGC, já estou matriculado, começo as aulas agora, e eu quero também poder contribuir com algumas empresas, né, participando de conselho de administração. Tem alguma pretensão pessoal que o Barbieri pretende realizar na vida ainda? Com certeza. Eu quero ter mais tempo. Meu primeiro neto chega em março, aí eu quero ter mais tempo para ter com um neto que eu não tive com os meus filhos. Entendi. Porque eu estava trabalhando muito, então eu quero ter mais tempo. Escutei muito isso já. Então, vários amigos meus falaram a mesma coisa. E eu já estou me programando para ter um tempinho a mais aí, para ficar mais. Poder estudar, poder fazer mais coisas que eu gosto, cozinhar, né? Poder curtir mais a família, tá com o neto que está chegando. Acho que é isso. Então, como última, vamos aqui pergunta, mais uma mensagem, professor. O que o senhor dá de palavra ou conselho, uma frase ou alguma
parafrasear alguém como conselho para quem quer chegar a algum ápice profissional na vida? Olha, para você que está nos ouvindo, se você tem um sonho, faça de tudo para realizar esse teu sonho. Às vezes você vai encontrar pessoas que vão falar, não vai dar certo, não é para você. Olha, já vi pessoas tentando e não conseguiram. Delete tudo isso. Se você tem um sonho, vá atrás do teu sonho. Mas para realizar, com certeza, tem que ter resiliência, tem que ter foco, tem que ter disciplina e tem que estudar. E a educação realmente ela transforma a vida das pessoas. Então ela tem um poder transformador. Então valorize sempre a educação. Professor, muito obrigado pela presença, em tê-lo novamente aqui no escritório. Isso é uma honra muito grande para a gente, em especial nesse momento no nosso MGCast, que nós já estamos completando em 1 ano e meio de MGCast áudio, em vídeo, quer dizer, que é um grande orgulho para nós, com a presença de uma sumidade aqui da cidade, que é o presidente da CIM nesse momento, além de N outros objetivos alcançados na vida, que é o professor José Carlos Barbieri. Pessoal, muito obrigado pela presença, professor, e todos os que nos acompanharam aqui até agora.